Olá pessoal, professor Leonardo novamente, voltando aí para a nossa sétima videoaula de introdução ao PHP. Essa é a nossa última videoaula de introdução ao PHP, onde a gente vai finalizar aí, cobrindo aí na totalidade o uso de funções, tá? Então, na última aula a gente viu aí como criar uma função, entendemos o que é o escopo de uma função, entendemos que podemos chamar a função de qualquer ponto do código e que esta função, ela ela pode receber parâmetros externos, né? Porque para a gente trabalhar com informações externas, essas informações têm que ser passadas através de parâmetros para a função. E aí, assim, a gente consegue trabalhar com eles. Agora, ok, tudo bem. Qual que é o trabalho da nossa função nesse caso aqui? Calcular. O trabalho dela é calcular. Só que ela não está só calculando, ela está calculando e mostrando na tela. Toda vez que essa função é chamada, ela é mostrada na tela. Acontece isso. Ó. E se eu não quiser que isso aconteça, por exemplo, eu posso estar num ponto do meu código onde eu preciso somente do resultado disso aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer um cálculo mais sofisticado. Okay? Eu tenho aqui a minha função, meu número 3, tá? Eu tenho meu número 2. Eu preciso saber a soma desses dois números dividido por 2, quanto que é. Ok? Tudo bem, é isso que eu preciso. Então, deixa eu apagar essa chamada aqui por enquanto. Tá? Apagamos aqui. Vamos tirar esse eco daqui também. Então tá. E aí o que acontece? Eu vou chamar minha função para calcular, ela vai efetuar esse cálculo, só que eu não quero mostrar essa soma aqui, ó. Eu não quero mostrar assim. Eu quero mostrar isso mais isso dividido por 2. O que acontece? Só neste ponto aqui do meu código, eu vou escrever aqui, ó, neste ponto eu devo mostrar a soma dividida por 2. Neste ponto. Neste ponto, eu preciso mostrar a soma. Preciso mostrar a soma. Pronto. Então, nesse ponto, eu preciso mostrar uma coisa. Nesse aqui, eu preciso mostrar outra. Bom, legal. Então, vamos lá. Aqui, eu chamo a função calcular, ela vai efetuar o cálculo, mostrou a soma, né? Legal. E aqui, eu preciso fazer a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui o nosso BR. E olha só, aqui eu vou chamar o calcular de novo. Beleza? Chamo calcular, ponto e vírgula. E aqui eu quero calcular 3 e 8. Tá? Eu quero 3 mais 8. Aí você vai falar para mim, professor, é fácil. Se eu tenho que dividir aqui, ó, neste ponto, eu devo mostrar a soma dividida por 2. Basta eu vir aqui, né, eu sei que na matemática eu tenho que isolar os termos semelhantes, então soma junto e divisão separado. Acabou. Né? Olha lá o que eu fiz. Ó. Eu peguei um número, somei com outro, no caso desse caso aqui seria 3 mais 2, 5, dividido por 2, o resultado vai ser 2,5. Ótimo. Quer ver como dá certo? Olha lá, 2,5. Só que nesse ponto eu queria apenas efetuar, ó, preciso mostrar a soma. Somente. A soma somente. 8 mais 3, até ontem era 11, né? E não 5,5. Então olha aí o problema que a gente está tendo. Né? Então, gente, não adianta você vir na tua função e mudar a tua função para atender uma necessidade específica de um ponto específico do seu algoritmo. A função ela tem que ser, por isso que se chama função, porque ela tem que ter uma função muito bem definida. Qual que é a função desta função calcular? A função é calcular a soma. Então ela não devia nem se chamar calcular, ela devia se chamar soma. Ok? É isso. Então a função calcular deixou de existir e passou a existir a função soma. E a função soma agora tem que ser chamada como soma e não mais como calcular, ok? Legal. Até aí, mudamos apenas o nome da função. E aí, como é que eu vou resolver o problema? Bom, se a função soma tem a função de somar, ela tem que escrever alguma coisa na tela? Não.
quem tem que escrever coisas na tela são outras funções ou outras partes do código, do algoritmo, não aqui. Aqui a função é somar. Opa, beleza. Então vamos tirar o echo, né? E vamos fazer a conta. Aqui eu estou somando? Não, aqui eu estou fazendo uma conta, né? Uma conta complexa, vamos dizer. Eu estou fazendo uma soma e uma divisão. Então eu apago, isso aqui não existe. O que eu quero é somar. A natureza dessa função é somar. Tá aí. Número 1 mais número 2. Agora sim ela está somando. Ok? Tudo bem. Está somando. Vamos ver o que deu até agora. Salva e atualiza. Olha, nada. Será que a função não está sendo chamada? Não, ela está sendo chamada. Aqui eu estou chamando, estou passando 3 e 2. Aqui está vindo 3 e 2. Aqui eu estou fazendo 3 mais 2, que é igual a 5. Mas e aí? Acabou, eu não estou mais dando eco, eu não estou mais imprimindo, né? E a conta foi feita, mas morreu aqui dentro. Lembra que eu disse que tudo que acontece na função fica na função? Fica na função. Agora a gente tem uma inversão de necessidades, pessoal. Antes a gente tinha necessidade de fazer o quê? De pegar o número que estava aqui fora, ó, e jogar para dentro da função. Isso a gente faz com os parâmetros. Já vimos, já fizemos. Agora eu tenho uma necessidade inversa. Eu preciso pegar o que foi resolvido dentro da minha função e devolver isso para quem chamou ela. Ou seja, neste ponto foi onde eu chamei, eu preciso pegar esse resultado e devolver para cá. Para falar, ó, o resultado da soma que você queria é esse aqui. Né? O resultado da soma que você queria é esse aqui. Aqui também. Ó. Aqui eu estou chamando soma, então eu quero ver esse resultado aqui. Eu quero que esse resultado venha para cá. E como que eu faço para devolver esse resultado para cá se a função é um bloco independente, se tudo que acontece na função morre lá? Certo? Bom, existe uma forma de fazer isso, que é utilizando o comando return. Tá? Então, nós vamos escrever return, ou return aí, para quem gosta de falar dessa forma. Então, return ou return de quem? Da minha soma. Então, olha que bacana. Eu peguei o num1, que é o número que eu vou receber, eu peguei o num2, que é o número que eu vou receber, e eu estou retornando return para onde? Para o local do meu código que chamou a função. Sempre vai ser para o local que chamou a função. Então, nunca vai devolver para esse ponto do código aqui, porque esse ponto aqui não chamou a função. Quem chamou a função foi aqui e aqui. Tá? Então, chamei a função aqui. O que vai ser retornado? A soma que foi executada aqui. Ah, interessante. Então, agora eu consigo trazer a responsabilidade de dividir por 2 para cá, e não mais para cá. Então, se esse cara precisa dividir o resultado da soma por 2, ele que o faça, porque esse aqui não precisa, ele só precisa da soma. Então ficou mais tranquilo agora. Vamos salvar, né, e vamos rodar. Nossa, continua não aparecendo nada. Por que será? Simples. Eu estou dando eco em algum lugar? Não. Então, olha só, eu retornei o valor, de fato, mas eu não estou dando eco. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Toda essa linha, esse comando aqui, ó, soma número 1, vírgula número 2, é a chamada da função soma. E toda chamada, quando uma função tem o return, toda chamada ela se transforma no valor que foi retornado. Ou seja, tudo isso daqui, tudo isso vai ser igual, tá? Era como dizer assim, ó, tudo isso vai ser igual ao quê? Ao resultado que aqui voltou. Então, no caso aqui, 3 e 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, ele vai devolver para isso aqui o 5. Então, é como dizer isso aqui, ó, que toda essa linha de código que eu escrevi para cá é igual a 5. 3 mais 8 não é 11? Então, é como dizer que toda essa linha aqui é igual a 11. Porque 11 é o valor que essa função vai retornar para cá. Então, eu dizer que soma, parênteses, 3,8, fecha parênteses, e 11 são a mesma coisa, eu estou dizendo a verdade. Neste caso. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui já não é mais verdade. Porque esse cara agora vai passar a voltar um 10. Então, a verdade seria essa. Ok? Só para vocês entenderem que o retorno de uma função, ele volta aqui na chamada dela. Ele substitui a chamada dela, ok? Beleza. Sabendo disso, se eu quero imprimir, né, na tela o resultado desta soma aqui, ó,
e eu sei que toda essa chamada vai se transformar no resultado, se a chamada se transforma no resultado e o que eu quero imprimir é o resultado, basta eu fazer o eco aqui na frente. Apaga aqui. Não, vamos lá. Eco. E pronto. Eco a chamada da função, porque isso vai ser substituído pelo resultado. E aqui, mesma coisa. Eco o retorno da função, o resultado da função. Eco soma 2 e 8. Olha só o que acontece agora. Eu estou dando um eco aqui, certo? E um eco aqui. Tirei a responsabilidade do eco daqui. Ó. A função agora não faz mais eco, não é o trabalho dela. O trabalho dela é receber dois números, efetuar a soma e devolver esse resultado. E quem chamou faz o que quiser com esse resultado. Olha lá. Show de bola. Só que a gente ainda está tendo um probleminha aqui. Porque aqui o 5 ele é a soma desses dois. Não deveria haver uma divisão? Sim. Então, como a divisão só tem que acontecer neste momento, o que eu faço? O resultado desta função, ou seja, o retorno da função, o resultado da soma vai ser substituído por isso, não vai? Vai. E não é isso que eu tenho que dividir por 2? É. Então basta eu fazer isso aqui, ó, dividido por 2. Pronto. Resolvido o problema. 5 dividido por 2 deu 2,5. E no outro, ele não divide. Por que ele não divide? Porque não é para dividir. Nesse ponto do código não é para dividir. É só para efetuar a soma. Então, ficou como era. 2 mais 8, 10. Se eu mudar aqui para 3, então a gente volta a ter o 11. E assim sucessivamente. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com função. Tá? E agora, só para finalizar, para a gente encerrar, vamos entender o seguinte. Vamos dizer que aqui, ó, eu não quisesse fazer essa divisão aqui. Um exemplo, tá? Eu não quero fazer essa divisão. Eu simplesmente quero imprimir já o resultado da soma dividido por 2. Neste ponto, eu quero fazer isso. Mas eu não quero escrever assim, eu não quero botar essa divisão aqui. Tá? Eu só quero fazer a impressão. Né? Então, a gente vai ter que usar o quê? Nossa inteligência, né, para podermos criar aí, ó, a partir do momento que a gente tem as ferramentas na mão, que a gente aprendeu a trabalhar, que a gente sabe como as coisas funcionam, é como montar qualquer coisa, um brinquedinho de peças, ou uma ferramenta, ou montar um projeto de alguma coisa, de um avião, de um carro, do que seja. Você sabendo o que você tem para trabalhar, você consegue criar, e é a hora que você começa a usar a sua criatividade. Então você vai pensar comigo, bom, se eu quero neste ponto do meu código mostrar a soma de dois números dividido por 2, mas eu não quero escrever isso aqui, o único jeito que eu tenho para fazer isso é fazer isso direto na função. Né? Só que se eu fizer isso direto nessa função soma, ela vai deixar de ser uma função soma, porque ela está somando e dividindo. Então não é mais uma função soma. E outra, os outros pontos do código que precisarem chamar essa função vão ter que passar por esse problema de dividir por 2. E não é o caso. Né? Ela só serve para chamar soma. Então o que eu preciso aqui, na verdade, é criar uma função específica para esse cara aqui. Né? Para esse cara aqui. E aí é a hora que você vai pensar, poxa, mas será que compensa eu criar uma função inteira só para fazer isso daqui, quando eu poderia fazer direto aqui? Essa é uma boa pergunta e tem uma boa resposta. Sempre será assim. Tá vendo que aqui eu chamei a função soma e aqui eu chamei a função soma de novo? Se eu precisar chamar ou executar uma determinada coisa em mais de um lugar diferente, compensa eu criar a função. Tá? Eu poderia ter feito a soma aqui, ó, né? Seria mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Eco 3 mais 8, ponto e vírgula. Pronto, não precisaria ter criado esse troço. Mas o problema é que eu preciso somar. Aqui é uma função simples, né, gente? É só de exemplo para aprender o conceito. Uma soma, né, é bem tranquila. Mas se aqui fosse algo mais complexo, por exemplo, devolver a margem em percentual de pessoas que têm acima de 90 anos, né, em um determinado universo, já ia ficar complexo você fazer isso em vários pontos do teu sistema. Então exigiria aí, lógico, a criação de uma função, já que você vai precisar disso em mais de uma vez, em mais de um lugar.
Agora, se o que você vai fazer, você vai usar em um único lugar, por exemplo, essa divisão por 2 é só aqui, não vai ter mais ponto nenhum do meu software que vai usar isso. Então, realmente eu aconselhava deixar aqui mesmo e não criar uma função, porque aquela função estará sendo usada sem uma finalidade, né? Ou melhor, ela vai ter sido criada, nós vamos estar pagando o preço de criar esse bloco de código simplesmente para um local chamar. Mas se você identificar que outros pontos além desse também vão precisar da soma dividido por 2, aí sim caracteriza a necessidade da criação de mais uma função, ok? Então, vamos imaginar que seja esse o caso e nós vamos ter que criar essa função. Tá? Só complementando algo que eu esqueci de falar, vocês podem notar que eu posso chamar a função de qualquer ponto do meu código, esteja ele em cima da função ou abaixo da função, ok? Então tá. Então nós vamos criar uma função. Nós vamos chamar essa função de função divisão por cálculo. É só para exemplificar. Então aqui eu vou criar outra função, do mesmo jeito que eu criei a primeira, e eu vou chamar ela de quê? De divisão, tudo minúsculo, agora como eu tenho mais palavras, ó, por soma. Não é por cálculo, na verdade, é soma, por soma. Então, divisão por soma. Aí essas duas outras palavras vai ter a letra S, as primeiras letras maiúsculas. A gente chama isso de camel case. Tá? Coloco aqui o parênteses, tem que ter o parênteses, que são os parâmetros, e coloco aqui a minha chave, que é o corpo da minha função, que é onde a função ocorrerá efetivamente. Ok? Então pronto, ó, criei uma função, divisão. E aí agora vocês vão ver o seguinte, a minha função, como eu disse, ela pode ser chamada de qualquer local. Eu posso chamar a função soma daqui de fora, assim como eu posso chamar a função soma de dentro de outra função, né? Nesse caso, a função divisão por soma. Então agora ficou fácil, olha só que bacana. Ó. Eu vou chamar a função divisão por soma aqui em cima. Tá? Então essa função é a função que aqui eu vou chamar. Mas a função divisão por soma é que vai dar conta de chamar a função soma. Né? Então, o que vai acontecer? Agora, quem vai me devolver o valor não é mais soma aqui, é divisão por soma. Então, se ela vai devolver um valor para cá, tem que ter o return. Primeira coisa. Return. Return de quem? Eu vou fazer soma aqui? Não, não preciso fazer soma aqui. Por quê? Porque eu já tenho um cara que faz isso para mim. Então, basta eu chamar essa função soma. Já chamei. Só que essa função ela precisa de dois parâmetros, ou então ela vai jogar um para todo mundo. É isso que eu estou querendo fazer nesse ponto? Não, o que eu estou fazendo é dividir por 2 o resultado da soma entre essas duas variáveis. Então, eu preciso jogar essas duas variáveis para cá. De dentro de uma função, consigo ter acesso lá fora? Não consigo, né? Então, eu vou ter que receber isso daqui. Então, vou ter que criar os dois parâmetros aqui. Ó. Esses dois parâmetros que eu criei aqui, eu vou ter que criar aqui também. Senão, esse ponto de código aqui, esse trecho, não vai conseguir passar os parâmetros que ele quer. Então, eu criei, só que nesse caso aqui eu não vou colocar a definição padrão, tá? Vou deixar só as variáveis aqui, tá? Beleza, então este cara, esse aqui, vai chamar a função divisão por soma, passando os dois números que ele quer fazer a divisão pela soma, que ele quer fazer a soma e vai dividir. Esses dois números vão ser passados para a função soma, porque é ela que soma e eu estou chamando ela aqui dentro também. Então, basta eu passar eles aqui também. Ok? Tira isso. Tira isso. Então, olha só, eu recebi como parâmetro no 1 e estou passando como parâmetro ele para essa função. Essa função vai receber ele, vai efetuar a soma, vai devolver para esse ponto aqui, que foi quem chamou, já expliquei isso, e esse ponto aqui também retorna, já está retornando direto. Para quem? Para esse outro ponto aqui, que foi quem chamou, certo? Só faltou um detalhe aqui. Aqui eu estou chamando a função soma, então é a mesma coisa que chamar a função soma aqui de cima. A diferença dessa função aqui é que essa sim faz uma divisão por 2. Ok? E aí eu já não preciso mais disso aqui. Eu vou precisar o quê? Chamar a função soma, que não é mais soma, é divisão, certo? Então, divisão por soma agora. E eu chamo a função divisão por soma
Essa função eu passo esses dois números, 3 e 2, e ela vai vir para cá. Então, no 1 vai ser 3, no 2 vai ser 2. Aí eu chamo a função soma passando esses dois parâmetros que eu recebi, certo? Então, chamei a função de novo, passando o número 3 aqui, o número 2 aqui. A função soma efetua a soma, 3 mais 2 igual a 5, e retorna. Como eu já disse, toda essa chamada de função vai ser substituída pelo retorno, que neste caso é 5. 5, aí depois o PHP faz a divisão aqui, ó. 5 dividido por 2, que vai dar 2,5. E aí é isso que ele retorna para cá. Então o resultado já chega aqui como 2,5. Toda essa alteração que eu fiz, vou clicar em atualizar e o resultado vai continuar o mesmo. Não mudou nada. Ok? Simplesmente tirei a minha divisão daqui e agora eu só estou trabalhando com chamada de função. Tá? Então, aqui embaixo agora, houve a necessidade de eu chamar aquela mesma função lá. Agora fica tudo mais fácil, né, pessoal? Olha só. Agora basta eu dar um outro eco aqui, ó, e chamar a minha função de divisão por 2. Então, basta eu digitar divisão por 2, que aqui eu também preciso fazer isso, divisão por soma, né? E vou passar o parâmetro. Só que agora não é mais 3 e 2, eu preciso pegar o 120 e somar ele com 752 e fazer com que isso seja dividido por 2. Pronto, acabou. Eu já tenho uma função que faz isso, ela mesmo vai se encarregar de chamar a soma que está aqui, ó, e já fazer a divisão e já me devolver. Então, aqui já vai voltar certinho para mim, ó. Olha que legal, 436. Será que dá 436 mesmo? Bom, 120, 752, né? Vamos usar um teste. 120 mais 752 é igual a 872. 872 dividido por 2, 436. 436. Certo? Então, isso é função, assim trabalham as funções. Vocês criam funções que vocês precisam com determinada função específica, determinada rotina específica, determinada tarefa específica, determinado objetivo específico, ok? A função ela tem que servir para um único propósito, tá? Efetua esse propósito que ela tem que servir e devolve um resultado quando há necessidade de devolver um resultado. Quando não há, basta ela efetuar o código que ela tem que efetuar e tirar o return daqui, ó. E ela vai fazer o que ela tem que fazer lá dentro, ok? Abrir um banco de dados, por exemplo, salvar um arquivo no banco, um arquivo que veio aqui, ó, ele salva no banco, ele não tem que retornar nada, só tem que salvar no banco, acabou. Então, às vezes, existem funções que não precisam retornar nada. Mas, quando precisar retornar, que é o caso da soma, retorna. Criei minhas funções, chamo as funções em qualquer ponto do meu código, passando os parâmetros, recebo os parâmetros, faço o que preciso fazer, retorno quando precisa retornar um resultado. Ok? Então, isso é função. Espero que todos tenham entendido. Nossa introdução termina por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenham todos um bom estudo.